A paz do Senhor, meus queridos. É sempre muito bom chegar a este momento para estudarmos a Palavra de Deus. Agradeço muito a sua cooperação, a sua participação. Deus abençoe a todos ricamente. Hoje vamos estudar a lição de número 10 com o seguinte tema: a promessa da proteção divina. Vamos para a introdução da nossa lição, então. Para compreendermos a importância da promessa da proteção divina, temos que primeiramente analisarmos a situação espiritual deste mundo. Após a queda vieram os temores e a insegurança provenientes de um mundo decaído. O homem justo começou a ser perseguido pelo ímpio. Desde os dias de Caim e Abel, tem se praticado a violência sobre a face da terra. Somando-se a esta condição caótica gerada pela maldade da própria natureza humana corrompida pelo pecado, a Bíblia também descreve o mundo espiritual da maldade, composto pelos espíritos malignos. Estes, sob o comando de Satanás, conspiram desde o princípio contra Deus e contra a humanidade, para a destruição e para o caos. Os demônios são seres invisíveis, porém reais, que se manifestam de várias maneiras. Sendo perversos e irreconciliáveis, eles precisam ser expulsos. Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas através da pregação do Evangelho, da oração e do jejum. Chamamos esse confronto de batalha espiritual. Duas passagens bíblicas definem o conceito de batalha espiritual. A primeira, em 1 João capítulo 5, verso 19, onde lemos: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui temos a realidade do mundo espiritual da maldade que permeia o mundo inteiro e que desde o princípio conspira contra Deus e contra a humanidade para destruí-la e para espalhar o caos no mundo. A outra passagem é Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui temos uma espécie de hierarquia, ou organização do mundo espiritual do mal. É necessário entendermos que desde o nascimento nós nos encontramos inseridos no contexto deste conflito espiritual e, neste conflito, não existe qualquer possibilidade de neutralidade. Jesus afirmou: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, Lucas 11, 23. Por conseguinte, os cristãos, pela sua identificação com Cristo, naturalmente se opõem às forças malignas, e isto pela pregação do Evangelho e pela oração. E essa oposição dos crentes nós denominamos batalha espiritual. Ponto de número 1, proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Pedro escreveu sobre o sofrimento do cristão por causa do nome de Jesus. Tal sofrimento advém da sua luta contínua contra o pecado e contra as hostes malignas deste século mau. Pedro enumerou as seguintes situações enfrentadas pelos cristãos. Ele disse: há tentações, há concupiscências carnais, acusações injustas, sofrimentos injustos, sentimentos maldosos, palavras enganosas, atitudes da velha vida, as ardentes provas, os insultos e a ansiedade. Essas situações fazem parte do sistema mundo, o qual vem sendo manipulado por Satanás. Ele está ao nosso derredor. E o seu propósito é nos tragar. Satanás é o nosso maior inimigo e seu objetivo principal é minar as nossas forças e nos empurrar para o desânimo e para a descrença. A Bíblia descreve as diversas armas que Satanás usa para nos atacar. São elas: primeiro, as cordas do inferno e os laços de morte. Está escrito: as cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte, 2 Samuel 22, 6. Com certeza estão incluídos aí toda sorte de maldades, calúnias, perseguições e ameaças.
O diabo fará tudo para tentar nos remover da nossa confiança em Deus, para nos envolver em atos de violência contra o próximo, de vingança. Paulo diz que é somente pelo ensino da palavra de Deus é que podemos tirar o homem desse estado de resistência e pecado. Ele escreveu, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos, 2 Timóteo 2, 25 e 26. A segunda ferramenta de Satanás, são os dardos inflamados do maligno, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, Efésios 6,16. Os dardos inflamados são pequenas flechas incendiárias atiradas de longe, com a finalidade de atingir as nossas mentes. Para fazer isto, Satanás usa um arco. Este arco, nós podemos chamá-lo de meios de comunicação, internet, redes sociais e muitas vezes a própria educação secular formal, que defende a teoria da evolução, nega os princípios da família, ensina a ideologia de gênero, tudo isso negando a palavra de Deus e a verdade de Deus. Essas flechas incendiárias são apontadas para as nossas mentes em forma de pensamentos destruidores que procuram nos fazer desistir da nossa fé. Para nos proteger desse ataque maligno, Deus nos deu o capacete da salvação. Além dessa proteção, Deus também se manifesta como aquele que desfaz as obras de Satanás e anula suas armas. A Bíblia diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Glória a Deus. Ainda, Jesus disse que é o mais forte, que vence o maligno e tira-lhe a sua armadura. Está escrito, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas 11, 21 e 22. A terceira arma de Satanás, as águas altivas. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. As águas altivas aqui são símbolos, apontam para provações que querem nos afogar no desânimo. Quando surgem, elas não nos deixam com nenhuma saída. Pensamos que vamos sucumbir. Porém, o nosso Senhor é o Senhor das grandes ondas do mar. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Salmo 93, versos 3 e 4. A quarta arma do maligno é o espanto noturno, a seta que voa de dia e a peste que anda na escuridão e a mortandade que assola o meio-dia. É um conjunto de coisas que vem de uma vez. Essas situações estão descritas no Salmo 91, versos 5 e 6, e dizem respeito às investidas de Satanás contra nós, a fim de nos dominar por meio de ameaças, de doenças, do medo e da morte. Em todas essas situações, a promessa de Deus é sempre a mesma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Precisamos lidar com as circunstâncias negativas da vida com muita maturidade, a fim de que elas não se transformem em laços destruidores e nos prejudiquem tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente. Satanás tem dominado indivíduos, famílias e até nações inteiras neste mundo. Até que Jesus viesse, morresse na cruz e ressuscitasse,
Satanás mantinha as pessoas presas no cativeiro do pecado, oprimindo-as com medo da morte. Porém, isto mudou radicalmente com a morte e com a ressurreição do Senhor, como lemos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, aos Hebreus 2, 14 e 15. A quinta arma do diabo são as suas astutas ciladas. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Efésios 6:11. Esse texto resume muito bem o formato de como Satanás age. Astutas ciladas são artimanhas que Satanás usa para tentar as pessoas, são falsas afirmações ou manipulações da verdade destinadas a ser transtornadas para que as pessoas sejam enganadas com o erro misturado ali com a verdade. As ciladas do diabo são esquemas inteligentes usados para separar as pessoas de Deus e da salvação. De acordo com a Bíblia, o diabo não é uma criatura ignorante. Pelo contrário, ele é muito esperto e deve ser levado a sério. Sua arma principal é o engano e a mentira. A Bíblia diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, verso 9. Jesus também disse em João 8,44 que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Ao contrário de tudo isso, Jesus manifestou-se para desfazer as obras de Satanás. 1 João 3,8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A verdade opôs-se à mentira, a luz opôs-se às trevas, a vida opôs-se à morte. E o amor de Deus venceu toda artimanha, todos os ardis de Satanás. Quando Cristo venceu, nós vencemos com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12, versos de 10 a 11. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. A entrega incondicional é a única maneira de obtermos a vitória completa. Enquanto não entregarmos tudo a Deus, continuaremos vivendo em conflitos. A paz será o resultado da rendição. Paulo escreveu dizendo: não deis lugar ao diabo. Satanás precisa de um ponto de apoio em nossa vida para nos fazer lutar contra Deus. E por vezes nós lhe damos esse apoio através da nossa autossuficiência, do nosso orgulho pessoal. Depois que o rei Davi cometeu adultério com Batseba, ocultou seu pecado durante quase um ano. Nesse tempo houve guerra entre Davi e Deus, e foi o próprio Davi quem a declarou. Ao lermos os Salmos 32 e 51, vemos o alto preço que Davi pagou por estar em guerra com Deus. Quando finalmente se sujeitou a Deus, teve paz e alegria. Uma experiência que também se encontra registrada nos mesmos Salmos. A sujeição é um ato da vontade pela qual dizemos: faça-se a tua vontade, não a minha. A única forma de resistir ao diabo é nos sujeitando completamente a Deus. Satanás foge quando nos vê junto à cruz. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Tiago 4,8. De que maneira devemos chegar a Deus? Tiago responde: confessando os pecados e pedindo a Deus que nos purifique. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, 9 e 10. Muitas vezes temos a tendência de tratar o pecado com leviandade e até mesmo rir dele, mas a Bíblia diz que o pecado é algo sério. Devemos sentir as nossas misérias, lamentar e chorar. Uma das características da verdadeira humildade
é encarar o pecado com seriedade e desistir de toda desobediência. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Às vezes, o cristão ora, Senhor, torna-me humilde, mas não podemos querer que Ele faça o que Ele nos mandou fazer. Nós devemos reconhecer que somos nada sem Ele e que devemos humilhar perante Ele. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, verso 18. Os inimigos espirituais em Efésios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Neste texto, Paulo emprega uma figura de linguagem chamada anáfora, que consiste na repetição de uma mesma palavra no começo de várias frases e com o propósito de enfatizar a declaração que está escrito. A preposição grega pros, traduzida contra, é usada 5 vezes neste texto para reforçar a ideia de que a atuação do maligno não é apenas para promover a prostituição, a violência, o roubo, a mentira, etc., mas principalmente contra os cristãos, contra os filhos de Deus, contra a fé genuína. Há muitos poderes espirituais malignos fazendo guerra contra a verdade. Esses poderes são nossos adversários, porquanto têm fácil acesso a este mundo, motivo pelo qual são chamados de dominadores deste mundo ou deste século. Isso serve para ilustrar a seriedade da luta espiritual em que nós nos encontramos. Paulo descreve esses inimigos como, primeiro, principados. No original grego, arquê significa autoridade ou governante, sendo uma palavra usada para indicar poderes humanos ou espirituais, poderes angelicais bons ou maus. Supõe-se que o termo se refere às ordens angelicais superiores, que possuem autoridade sobre muitíssimos outros seres. A segunda palavra é potestades. No original grego, exousia, significa autoridade ou alguém que tem autoridade para agir. Pelo fato de aparecer em segundo plano, podemos supor que sejam sujeitos aos principados. Se isto for certo, então devem existir vários níveis de domínio e de autoridades no mundo espiritual, tal como sucede nos sistemas humanos, onde temos embaixadores, senadores, governadores, deputados, prefeitos, etc. Terceiro, Paulo usa o termo príncipe das trevas deste século. No original grego, cosmocrator, que significa literalmente governantes mundiais. O uso plural mostra que Paulo não está se referindo a Satanás, mas a poderes espirituais inferiores. Nesse grupo, poderemos incluir os demônios, que são seres infernais, que estão sempre buscando corpos de seres humanos ou até mesmo de animais, para exprimirem as suas maldades. A promessa da proteção divina não dispensa o nosso dever de orar e de vigiar. Devemos permanecer em completa submissão a Deus e com a armadura que Ele nos oferece, ela tem que estar firmemente colocada a fim de sermos protegidos do mal. As armas espirituais do crente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios 6:11. Aqui temos a proteção divina por meio das armas espirituais. É nosso dever tomá-las diariamente. Paulo descreve-as. Primeiro, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aos Efésios 6:14 a 18. Vamos pela ordem agora. Primeiro, temos que nos cingir com o cinturão da verdade. Não podemos usar de mentiras em momento algum. A firmeza da armadura depende do cinturão da verdade. Segundo, temos que nos vestir da couraça da justiça. Cristo é esta couraça.
Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Jeremias 33:16. Terceiro, temos que calçar os pés com o propósito de pregar o Evangelho da paz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem prega o Evangelho tem pés formosos. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10:15. Quarto, temos que carregar conosco o escudo da fé. A confiança em Deus nos serve de escudo contra os dardos inflamados do maligno. Quinto, temos que tomar o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, a área mais exposta e vital do corpo humano. É na cabeça que está a mente, de onde fluem os pensamentos, as imaginações e a memória. Estas faculdades são muito visadas pelo inimigo. Satanás sabe que se ele puder semear maus pensamentos na mente de uma pessoa, esta ficará sob o seu domínio. Portanto, é aí que reside a importância de recebermos o capacete da salvação, que é a convicção, a certeza de que Jesus nos salvou. Sexto, temos que empunhar a espada do Espírito. Este símbolo revela a eficácia da Bíblia como uma arma divina para desmantelar os projetos malignos. Precisamos deixar que a palavra de Deus domine nossos pensamentos, nossas emoções e convicções e molde todo o nosso viver para Deus. Uma atitude correta para com o livro do Senhor fará toda a diferença na batalha espiritual. Ponto de número 2, a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. A promessa da proteção divina é condicional. Se não tivermos um bom relacionamento com Deus, não teremos nenhuma proteção da sua parte. O Salmo 91 nos revela o tipo de pessoa a quem Deus protege. Lá está escrito, primeiro, o tipo da pessoa é aquela que habita no esconderijo do Altíssimo. Não apenas passa por ele, não apenas o visita, mas habita no esconderijo do Altíssimo. Segundo, aquele que confessa o Senhor e nele confia, verso 2. Terceiro, aquele que tem Deus como refúgio, verso 9. Quarto, aquele que invoca o Senhor, verso 15. Deus é nosso refúgio e fortaleza. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Salmo 46, 6. Está chegando o tempo em que as nações da terra serão abaladas. Quando a tormenta de Deus desabar sobre este mundo, não haverá nenhum lugar seguro para se esconder, só em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmo 46, 1 e 2. Estas são as descrições de Deus sobre este mundo, neste tempo final escatológico. O temor de que as potências nucleares possam usar as armas de destruição em massa se torna cada dia mais evidente. Somente uma explosão nuclear poderia remover os montes para o meio dos mares, conforme este salmo descreve. Todavia, em meio ao caos, Deus nos oferece o seu socorro e a sua proteção. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 10 e 11. A onipotência de Deus. A segurança dos filhos está fundamentada na onipotência de Deus. Ele é o Altíssimo. Em hebraico, El Elyon. Ou seja, aquele que está acima de tudo e de todos, o mais elevado, o todo-poderoso. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91, 9 a 11. Jó se referia ao poder ilimitado de Deus quando disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, 2. Quando Moisés achou que era impossível alimentar 600 mil homens com carne no deserto, Deus lhe disse: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Números 11, 21 e 23.
o Todo-Poderoso deu-nos a seguinte garantia: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, de 10 a 13. E Paulo, o apóstolo, completou dizendo: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31 a 32. Ponto de número 3, promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 25 e 26. A obra da redenção se completará no final do juízo do grande trono branco. Ali Jesus aniquilará os últimos inimigos, que são o diabo, os ímpios que estavam mortos e foram ressuscitados para o juízo da condenação, a morte e o inferno. Depois disso serão revelados o novo céu e a nova terra e a cidade santa, a nova Jerusalém, o lar dos redimidos. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21, 24 a 27. Segurança e vitória para os que temem o Senhor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Salmos 125, 5 e 6. O salmista descreve alguém que está fazendo uma longa viagem. No percurso dessa viagem surgem desafios e perigos. O viajante sente necessidade de ajuda e proteção. A viagem é a vida. O viajante somos nós. Somos ameaçados todos os dias pela violência urbana, pelos salteadores, pelos perigos do trânsito, pelo contágio das doenças, pelas catástrofes naturais, pelo risco do infarto e pela guerra. Devido a este estado de insegurança, muitos se acham enfermos psicologicamente. Onde encontrar a segurança de que necessitamos? O salmista responde: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O salmista não esperava que a sua segurança viesse dos caboclos, ou dos orixás, ou dos santos, ou da força do pensamento positivo, nada disso. O salmista afirmou com segurança: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista entendeu que somente a fé em Deus poderia lhe dar a verdadeira segurança e tranquilidade. A abrangência da proteção de Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A vida não pode parar. Você terá que sair de casa, tomar o ônibus, pegar a estrada. Os seus filhos terão que ir para a escola ou para a faculdade. E você não poderá estar ao redor deles o tempo todo. Somente Deus pode cuidar de todos por nós e para nós, o tempo todo só Deus. A expressão "o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída" tem esta conotação militar e diz respeito às nossas batalhas espirituais. Davi viveu esta experiência. A Bíblia diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com eles. 1 Samuel 18, 14. Ainda, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. 2 Samuel 8, 6. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. 2 Samuel 8, 14. O termo entrada e saída fala exatamente da proteção de Deus o tempo inteiro.
do início ao fim. Fala que nós podemos confiar nele por várias razões. A Bíblia diz que, primeiro, ele nunca cochila e nunca dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Segundo, ele está sempre perto de nós. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Terceiro, ele controla todo o universo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Verso 6. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da lição. A promessa da proteção divina permanece firme para os filhos de Deus de todos os tempos, de todas as eras e em todos os lugares. Cremos que mesmo aqueles que foram martirizados por causa da fé, na hora da sua execução, foram protegidos do pavor, do medo, da dor e do desespero. A Bíblia fala sobre um tipo de paz, de coragem e de fé que ninguém pode compreender. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, Filipenses 4:7. Reportando a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz: e responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Daniel 3:16, 18. Este é o tipo de fé sobrenatural, gloriosa. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé e foram livrados da morte. Porém, muitos tiveram a mesma fé e foram martirizados. Ninguém escolhe ser mártir. Deus, porém, escolhe alguns para serem mártires. E quando escolhe, ele também se encarrega de cuidar dessa pessoa, de guardar essa pessoa com total segurança para levá-lo para a glória. Jesus disse: digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas 12, 4 e 5. Portanto, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele, porque as suas promessas são infalíveis. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 36 a 39. Que as gloriosas promessas de Deus se cumpram na vida de todos os meus queridos irmãos, de todos os santos, de todos os escolhidos de Deus. Amém. Deus abençoe a todos e que o Senhor possa nos dar força, saúde e confiança para estarmos juntos na próxima semana, na próxima aula, para a glória do nome do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz. O Senhor abençoe e guarde a todos e abençoe as vossas igrejas, vossos pastores, em nome de Jesus. Amém e amém.